No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque na verdade a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes da maldade que vivem nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, permanecer firmes e constantes. Algumas versões estão inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lomo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos, e Deus seja sempre louvado. Tome seu assento, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um dos textos mais gratificantes do Novo Testamento. O texto escrito pelo maior teólogo da época, o maior missionário da época, o maior plantador de igreja da época, chamado Apóstolo Paulo. E este Paulo que eu vos apresento nesta noite, com a permissão do Deus Altíssimo, ao olhar para a sua biografia, nós vemos um homem perseverante na fé. Nós vemos um homem que honrou o nome de Deus. Este Paulo que escreve esta carta é o mesmo Paulo de Atos capítulo 9, versículo 1, que o texto diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esta palavra respirar, ameaça de morte, na língua grega, a ideia é de uma fera selvagem. E Paulo fazia isto antes de conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja de Cristo sem entender que estava perseguindo o próprio Deus. E no caminho de Damasco, você conhece a história, no caminho de Damasco, a sua vida foi transformada, a sua vida foi impactada, porque ele teve um encontro com Cristo ressurreto. E a Bíblia diz que ele foi levado para casa de um homem chamado Judas, que morava na rua chamada direita. E neste período Deus levanta do céu por nome de Ananias, e Deus fala com Ananias: Ananias, eu tenho uma grande missão para convosco. Interessante que a revelação de Deus para o céu foi esta: vai na rua chamada direita e procura pelo servo pronome Saulo, que agora é Paulo. O que me chama a atenção é que é o próprio Deus que está dando uma direção, ou seja, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece o teu nome, Deus sabe quem Ele vai levantar para a grande obra,
Deus não unge cabeça errada. Deus tem o seu objetivo para levantar os profetas. E é neste momento que Ananias, ao receber esta missão, começa a indagar a Deus acerca da conversão deste homem, pois foi um homem que causou muitos males para a igreja de Cristo. Perseguia a igreja, perseguia as mulheres, perseguia os irmãos. Mas Deus fala com Ananias: Ananias, pode ir, porque para mim Paulo é um vaso escolhido. Se para você não presta, para mim eu vou usar ele com a força, com as armaduras espirituais. É um homem que eu tenho uma grande missão. E este homem, por nome Paulo, quando foi levantado por Deus através de Ananias, a sua vida nunca mais foi a mesma. Preste minha atenção aqui na minha face, que eu vou começar a liberar. Quando Paulo encontrou com Jesus, irmãos, a sua vida foi transformada. Ele jamais retrocedeu. Por isto que eu não acredito em conversão de pessoas que agora está de pé e amanhã está caído. Eu não creio nesta conversão, porque aquele que põe a mão no arado não pode mais jogar para trás. Aquele que tem um encontro com Cristo ressurreto, a sua vida foi transformada de fato. Depois que ele aceita Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida, ele estudou aos pés do mais ilustre rabino teólogo da época, chamado Gamaliel. Devido a esta bagagem, devido a esse conhecimento, ele vai escrever, irmãos, quase a metade do Novo Testamento. É Paulo que escreve as cartas para os romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, 13 livros escritos pelo apóstolo Paulo. E quando ele escreve esta carta para os irmãos que estavam em Éfeso, o punho teológico aqui é batalha espiritual. O apóstolo Paulo falava acerca da teologia, que é o próprio Deus, falou da cristologia, que é o próprio Cristo. Ele tratava todas as matérias com zelo e com prioridade. Mas na carta aos Efésios, ele escreve para mostrar para a igreja que a igreja não é um parque de diversão, a igreja é um campo de batalha. E o mais interessante que eu tenho que falar para os irmãos, duas grandes verdades. E a primeira verdade que eu vou destacar aqui, antes de entrar no tema: você não pode subestimar o teu adversário. O que é subestimar? Subestimar é desdenhar. Eu conheço irmãos que gostam de desdenhar do poder das trevas. Eu vejo irmãos que subestimam o poder do inferno. Você enfrenta um ser que tem poder, de acordo com a palavra em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar. Ele tem poder para roubar, ele tem poder para matar, ele tem poder para destruir. E o apóstolo Paulo diz para a igreja: no demais, irmãos meus, é todos irmãos, no demais, irmãos meus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você fortalece no Senhor, você não vai subestimar e nem vai superestimar, porque a sua vida é equilibrada. Você sabe e compreende: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Para enfrentar as trevas, tem que estar alicerçado na rocha. E Paulo escreve neste punho teológico, afirmando para todos nós aquilo que está em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8: sede sóbrios, vigiai, pois o vosso adversário, ele anda ao derredor, detalhe, bramando como leão, buscando aquele o como ele possa tragar. Aí Paulo diz no verso 11: tomai, detalhe, toda a armadura de Deus.
não é uma peça, irmãos, é toda a armadura de Deus. Eu conheço irmão que tem espada, mas não tem o cinto. Eu conheço irmão que tem sandália, mas não tem couraça. Para vencer o reino das trevas, tem que tomar toda a armadura de Deus, porque a Bíblia diz, não eu, que este ser, olha que interessante, este ser é astuto em cilada. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é astuto? Astuto quer dizer ludibriar. O que é astuto? Astuto quer dizer manipular. E cilada? Cilada é emboscada, cilada é armadilha. Lá vai, o diabo é o ser estrategista. Ele teve a capacidade, irmãos, de enganar 1/3 dos anjos que estavam no céu com Deus. Imagina o que ele faz hoje com pessoas que não têm a palavra no coração. Ele enganou os anjos que estavam na glória com Deus. Ele conseguiu manipular os anjos que estavam no paraíso. Aqui na terra fichinha para ele, mas Paulo orienta a igreja: abre os teus olhos. Ele é manipulador, ele sabe o que é emboscada, ele sabe o que é armadilha. Não subestime o poder das trevas, porque o mesmo lendo a Bíblia, ele aparece com diversos nomes. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, ele aparece como tentador, que tentou até o próprio Cristo. Em Gênesis capítulo 3, ele aparece como a serpente enganadora. Em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o texto afirma que ele é o Deus deste século. Deus com letra minúscula. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, ele aparece como anjo, transfigurado como luz. Isaías capítulo 27, ele aparece como Leviatã. Leviatã é o monstro das profundezas dos mares. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ele aparece como o grande dragão que batalha contra o arcanjo Miguel. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, ele aparece como Beelzebul, maioral dos demônios. Aí Paulo disse no versículo 12: a nossa luta, na verdade, não é contra carne e sangue, mas é contra principado, é contra a potestade, é contra os príncipes das trevas e é contra as hostes da maldade, lá vai, que vivem nas regiões celestiais. Isto implica em dizer: Jesus nunca foi e nunca será o cara lá de cima. Por que, pregador? Quem está lá em cima é o diabo, quem está lá em cima é o principado, quem está lá em cima são as hostes da maldade. O meu Deus e o teu Deus, ele vive acima do cara lá de cima. Ele está sentado no alto, sublime trono de glória, e o céu escuta de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Jó capítulo 1, versículo 7. Jó capítulo 1, versículo 7. Deus pergunta para ele: de onde que você veio, Satanás? Ele responde: eu vim rodear pela terra e passear por ela. Efésios 2, versículo 2 afirma que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele está nas regiões celestiais. Versículo 13, Paulo disse: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, resistir o dia mau. E havendo feito tudo isto,
permaneça inabalável. A pergunta que não quer se calar é esta: o que é o dia mau? O que representa o dia mau? Eu vou entregar. O dia mau foi feito para o ímpio. Glória a Deus por isso. Você não entendeu. O dia mau foi feito para o ímpio, foi feito para o incrédulo, foi feito para o injusto. Mas segura, o dia mau também foi feito para nós, foi feito para o justo, foi feito para os tementes. Qual que é a diferença então, pregador? É que o ímpio, quando passa o dia mau, ele passa questionando, ele passa murmurando. A prova é a pandemia, que pegou muitos irmãos que não tinham unção de Deus, que questionou o poder de Deus. Mas o justo, o verdadeiro, eu tenho a mãe que partiu para a glória, e no leito eu me diz: pastor, fica tranquilo, eu vou estar aí, eu vou encontrar com meu Senhor, eu vou encontrar com meu Deus, porque o justo passa o dia mal, dizendo, Salmos 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. O justo passa o dia mal, citando Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A diferença é esta: o justo passa glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo este fortalecimento. Lá vai. Se você tem promessa, se você tem propósito de Deus nesta vida, você tem que ter a predisposição para enfrentar as adversidades da vida. Se você tem propósito, você tem que ter o quê? A predisposição. Aí Paulo disse: estáis, pois, firmes. Isso é lindo. Estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Paulo está numa prisão. Olhe para cá. Paulo está preso, escrevendo esta carta. Do seu lado direito tinha um soldado, da esquerda outro soldado. Paulo então começa a olhar a armadura daquele soldado romano. Aí Paulo viu a sandália, Paulo viu o cinto, ele viu a couraça, ele viu o capacete. Simplesmente Paulo, irmãos, ele pega toda esta peça da armadura e faz uma alegoria de proteção para a igreja em combate. Aí ele disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a primeira arma que Paulo vai lecionar, a primeira arma que Paulo vai usar para falar para a igreja é o cinto da verdade. Eu disse que a arma que você vai vencer o diabo é o cinto da verdade. Lá vai Mateus 5, 37: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Se passar disto, é procedência maligna. Se você anda mentindo, se você anda manipulando, se você anda enganando, você não tem armadura espiritual. Você está no laço do inimigo. Se você mente, se você engana, se você manipula, você é presa fácil do inimigo. Porque o homem de Deus, o homem de Deus verdadeiro, a mulher de Deus verdadeira, ela tem palavra, ela tem credibilidade, ela tem lealdade nos seus lábios, ele é sisudo em palavra. E nesta noite Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que pregam a verdade, que vive a verdade, que é honesto, que é leal e que tem palavra de Deus na terra. Cinto da verdade. Isto representa para nós, olha bem na minha face aqui, segurança
naquilo que fala. Irmãos, eu acho lindo. Às vezes eu nem preciso, nem você precisa. Você manda uma resposta para alguém, você manda um questionamento para alguém e você não precisa provar nada, a pessoa sabe que você é verdadeiro. Agora, pessoas que andam mentindo de criar fantasia para sustentar sua tese. Quem fala a verdade, irmãos, fala naturalmente. Eu me lembro, irmãos, 1 Reis, capítulo 22, quando o rei Acabe faz aliança com o rei Josafá. Essa história é muito linda, porque Josafá era um homem ímpio, casou com Jezabel, aquela endemoniada. Mas a Bíblia diz, aliás, Acabe, mas a Bíblia diz que Josafá era um homem de Deus, um homem temente. Acabe não. Acabe casou com a desviada de Jezabel, mas naquele tempo fizeram uma grande aliança, irmãos. A aliança era essa: você vai comigo na grande batalha, Josafá, homem de Deus. E ele respondeu: o meu povo é o teu povo, os meus exércitos será o teu exército, os meus cavaleiros serão os teus cavaleiros. Mas antes de ir para a batalha, vamos consultar a verdade. Aleluia. Vamos consultar a verdade. Você consegue imaginar esta cena, irmãos? 2 reis foram orar, Acabe o desviado, Josafá o homem de Deus. Depois da oração, irmãos, sabe quantos profetas levantou para confirmar se era de Deus ir para a batalha? Irmãos, não foi um profeta que levantou, não foi 5 profetas, irmãos, não foi 10 profetas. Você sabe, um profeta na igreja há um reboliço só. Imagina aquele tempo, não foi 100 profetas, lá vai, foi quase 400 profetas, quase 400 bocas proféticas. Depois da oração, os 400 se aproximou do palácio e começou a profetizar: ó rei Acabe, ó rei Josafá, pode subir, porque o Senhor entregou nas tuas mãos a cidade de Ramone e Gileade. Acabe e Josafá, sobe e tu será próspero. Acabe não se alegrou, Acabe dançou, mas Josafá acendeu um sinal alerta: discernimento de espírito. E a Bíblia diz que Josafá perguntou para Acabe: só tem esses 400 profetas? Porque ele percebeu, isso aqui é percepção espiritual, isto é discernir espíritos. Porque a Bíblia disse em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores está nos falsos profetas, nas falsas profetizas. Aí o profeta disse: só tem esse aí? Acabe tendo que falar: não, falta um. Quem ele é? O nome dele é Micaías. Aleluia. O nome dele é Micaías. E está na onde? Está na cisterna. Quando o Micaías saiu da prisão, o verdadeiro profeta, ele confronta o próximo. Ele disse: eu vejo Israel disperso sem pastor. Já cutucou. E quando ele diz estas palavras, irmãos, viu um sacerdote e deu soco no queixo do verdadeiro profeta, porque os 400 eram espíritos enganadores, e o verdadeiro colocou a mão no rosto e disse: tudo aquilo que o Senhor me disser, isto eu falarei. Ele apanha, mas ele fala: eu vou entregar, porque o verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa, ela apanha, ele apanha, mas não muda a sua mensagem. Saiba de uma coisa: você não vai voltar com vida. Alguém pega o arco, atira uma flecha a ermo, e a flecha atingiu o rei Acabe para
confirmar a palavra do profeta verdadeiro. É por isso que a Bíblia disse em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado. Aquele que se milita não se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que alistou para guerra. Ele foi para a cisterna, mas a profecia se cumpriu, porque ele tinha o cinto da verdade, ele tinha segurança naquilo que fala. Acaba e morre no campo de batalha, e Deus está dizendo para você: se você prega a verdade, fique tranquilo, sempre tem uma flecha apontada para os teus inimigos, sempre haverá uma flecha apontada para os seus adversários, porque agindo Deus, quem impedirá? O soldado, ele olha o cinto, logo em seguida ele vê uma couraça. Aí Paulo escreve acrescentando: tomai também a couraça da justiça. E o que é couraça? É como se fosse um colete à prova de bala. Serve para proteger o coração, o órgão vital que se localiza no peito. É por isso que a Bíblia disse em Provérbios capítulo 4, versículo 23: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. O Espírito Santo de Deus me revela neste momento: tem pessoas que estão aqui e precisam desta couraça urgentemente. Você precisa desta couraça. Eu não consigo ver cristão tendo medo, tendo pânico. Eu não consigo ver cristão que serve o Deus vivo e verdadeiro, que acorda pela madrugada e vai no banheiro e sai correndo pensando também me seguindo, com medo, preocupado, não dorme no escuro. É sinal que não tem couraça, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse medo não procede, é das trevas. Meu filho, maior é o que está conosco do que o que está com eles. A luz de Cristo repousa na sua casa e na sua família. Receba esta couraça. Pode até vir um arrepio. Irmão, se você está no quarto, na sua casa, entrou em algum cômodo ou algum lugar, você arrepiou, corre não, porque lá tem um espírito lá. Se viu uma sensação estranha, o que vai correr para o quarto? Não, volta lá e repreenda o espírito das trevas, dá uma ponte. Repreenda o maligno que está tentando entrar lá para causar contenda, discórdia, confusão. Repreenda, Deus te dá poder. Lucas 10, 19. Lucas 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Está contigo? Segurança. Para adiantar e acelerar. Paulo olha, ele vê o cinto, ele vê a couraça, ele olha para o chão, ele olha para os pés do soldado. Ele deu simplesmente uma bota. Ele pega esta bota e escreve: tomai também as sandálias do Evangelho. Sandálias do Evangelho. O que representa isso, pecador? Olha para cá. Jesus está dizendo para você: aonde você for, prega o Evangelho. Aonde você põe as plantas dos teus pés, começa a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vou falar uma vez, quem entendeu. Falar de Jesus não pode ser obrigação. Falar de Jesus, irmãos, tem que ser um privilégio. É uma honra.
homem. É por isso que ele veio como homem. Ele sempre foi Deus, mas ele abriu mão de usar a sua divindade e tabernaculou entre nós. Lembra? João capítulo 1, versículo 1 e o verso 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no verso 14 disse que no tempo certo o Verbo, que é a palavra, se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos agora a sua face, de um Deus forte, de um Deus verdadeiro. Jesus, irmãos, agora nesse exato momento, ele tem duas naturezas diferentes. Jesus não tinha duas naturezas, não. Ele tinha apenas uma natureza divina, mas quando ele se fez homem, ele agora tem duas naturezas. Como assim, pregador? Lá vai. Jesus deixou o seio do Pai eterno e veio para o seio da Mãe terrena. O Filho do Deus Altíssimo tornou-se filho de Maria. O infinito se torna como criança. Aquele que sustenta o universo na palma das suas mãos agora vai ser sustentado pelos braços de Maria. Aquele cuja roupa era o espaço, cuja casa era o universo, cuja carro era as nuvens, cuja coroa era as estrelas. Agora ele veio como homem para vencer o diabo como homem, tendo duas naturezas. Pastor, me explica agora. Jesus como homem, ele nasceu como homem. Jesus nasceu, mas como Deus. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, ele já pré-existia. Ele já existia. Ele já pré-segura. Como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus. Isaías 6, ele é o Pai da eternidade. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, João 6,51, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, João 4,14, ele é a fonte da água da vida. Como homem, Jesus andou de barco, mas como Deus, andou por cima das águas. Como homem, dormiu na ponta do barco, mas como Deus, ele disse: eu não tosquevejarei e nem dormirei, porque eu sou guarda de Israel. Como homem, ele veio para ser humilhado, e como Deus sempre será exaltado. É o Rei de Deus, e como Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como homem, o seu rosto foi desfigurado, e como Deus, o seu rosto brilha mais do que o sol do meio-dia. E o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 9: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que é o nome de Cristo dobre todo joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sandália quer dizer o quê? Onde você for, prega a palavra. Na palavra, irmão, digo agora Salmos 23, digo agora Salmos 91. Você não deve correr de uma oportunidade, seja no serviço, ou você é crente, então ora por nós. Agora não para com isso, meu filho. É a hora certa de você falar de Cristo. E fica tranquilo, que você começar a falar, o Espírito Santo vai te dominar, e você falar coisas inefáveis, poderosas. Ele quer te dar ousadia. Sinto na verdade, coraça, sandália. Aí Paulo deu um escudo. Aí Paulo acrescenta: tomai também o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados
dardos inflamados. Dardos inflamados, eu vou ter que confessar aqui agora. Dardos inflamados são pensamentos estranhos que vêm na minha mente constantemente e que vêm na sua mente constantemente. E é nesse momento que vem esse pensamento que não procede, que você tem que levantar o escudo da fé. É o escudo que vai proteger a tua mente. É por isso que a Bíblia disse: a igreja de Cristo não caminha segundo os telejornais. A igreja de Cristo não caminha segundo essa mídia corrupta. Nós caminhamos segundo Romanos capítulo 10, 17, que disse: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Glória! É para manejar. E a Bíblia disse em Hebreus 10, 38: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E a Bíblia disse, Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e é a prova das coisas que se esperam. O escudo é para os salvos, o escudo é para os vocacionados. E a Bíblia disse, não eu, 1 João capítulo 5, versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmos 91, verso 7: 1000 cairá do teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você tem o escudo da fé. Receba o escudo agora, vai. Receba o escudo, receba o escudo. O escudo é para manejar, o escudo é para manejar contra os dardos inflamados do maligno. Não vai atingir a tua mente, não vai. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí Paulo olha para si e vê o que? O capacete. E mais uma vez ele diz: tomai o capacete da salvação, cabeça ungida, irmãos, proteção garantida. Eclesiastes 9:8: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você tem que ter o capacete para proteger a sua mente, para proteger o seu subconsciente. Lá vai. O maior guerreiro não é aquele que vence milhares. O maior guerreiro não é aquele que vence exército. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. É aquele que vence as tentações que lhe sobreveio na mente, no subconsciente, porque a sua mente está protegida com o capacete da salvação. O apóstolo Paulo está na prisão, escrevendo esta carta em punho teológico, falando acerca de batalha espiritual. E o mais interessante, ele está dizendo: cinto da verdade, autodefesa; couraça, autodefesa; sandália, autodefesa; escudo, autodefesa; capacete, autodefesa. Aí ele fala: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É autodefesa, mas também é para atacar. Mas também é para atacar. Lá vai. Jesus venceu o diabo. E eu gosto disso, irmãos. Jesus venceu o diabo. Não foi cantando o corinho de fogo. E eu gosto porque eu sou pentecostal. Jesus venceu o diabo. Não foi com lenço ungido, não foi com rosa ungida. Ele venceu o diabo dizendo: está escrito. Está escrito. Está escrito. Na onde, Jesus? Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espírito,
viva e eficaz. Sabe o que é isso? Eu sou escritor de livro, tenho 2. O meu livro contém a palavra. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra. É o único livro que você lê e o autor está presente do seu lado. É viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Salomão disse em Provérbios 30, verso 5, que toda a palavra de Deus ela é pura, escudo é para aqueles que nela confiam. Jesus afirmou em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que os tem anunciado. Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da sua boca o livro desta lei, não medita de dia e noite, para prosperar todo o seu caminho. Salmo 1, verso 1 e verso 2: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, verso 9: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11: a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 101: eu desviei os meus pés de todo caminho mau para observar sua bendita e poderosa palavra. Salmo 119, verso 103: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 140: a tua palavra, Senhor, ela é toda pura, por isso o teu servo a ama. Isaías 40, verso 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a tua palavra, ela